Pessoal, agora dentro de organização administrativa, nós chegamos na última das entidades, né, que são as fundações públicas. Fundação pública é aquela, assim, cai bem menos em prova, mas nós tivemos algumas decisões recentes do STF e do STJ sobre fundações públicas, inclusive com tese de repercussão geral. Então esse tema aqui é aquele tema que está assim, ó, opa, eu vou ser cobrado, hein, eu vou ser cobrado, tá dando alô, e por isso que nós vamos dar uma aprofundada na parte de fundações públicas. Primeiro, só para vocês entenderem, o que é essa tal de fundação pública? Vou colocar aqui, ó, fundação pública, tá? E o que é a fundação pública para que vocês possam anotar aí no seu material? Primeiro, quando nós falamos de fundação pública, existe uma diferença básica de quando nós falamos de autarquias. A autarquia, nós falamos que a autarquia é um serviço público personalizado. Pega um serviço e dá personalidade jurídica a esse serviço. Por exemplo, o INSS pegou o serviço previdenciário, deu personalidade jurídica para esse serviço previdenciário. A Anatel pegou o serviço de regulação da atividade de telecomunicações e deu personalidade jurídica para a Anatel. E o que é uma fundação pública? A fundação pública, essencialmente, ela nasce a partir de um patrimônio. Você pega determinado conjunto de bens, né, um patrimônio, destina esse bem para a fundação pública e dá personalidade jurídica a esse bem. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês. Imagina só um hospital que era um hospital que estava dentro da administração direta, por exemplo. Você pegou esse hospital, é um prédio, um conjunto de equipamentos, pega esse prédio, esse conjunto de equipamentos e cria um hospital dando personalidade jurídica, uma personalidade jurídica própria para esse hospital, instituindo ele como fundação pública. Então é um patrimônio personificado, é um patrimônio com personalidade jurídica. Poderia ser que particulares doaram esse patrimônio, imagina que era um hospital privado, doaram para a administração pública pegou esse conjunto de patrimônio e instituiu ele como uma fundação pública. Então é basicamente essa ideia que nós temos quando nós falamos das fundações públicas. Outro ponto que eu quero que vocês anotem aí é que é o seguinte, nós podemos ter a área de definição, melhor dizendo, a área de atuação das fundações públicas, ela deveria ser definida em uma lei complementar. Quando eu coloco aqui LC, entenda a LC como lei complementar. Essa lei complementar, essencialmente, serve para definir as áreas de atuação das fundações públicas. Essa lei complementar, ela não vai criar nenhuma fundação, ela só vai definir o que as fundações públicas podem fazer. Mais genericamente, hoje, na prática, o que as fundações fazem? Hoje em dia, independente da edição dessa lei, as fundações genericamente atuam em áreas de interesse social. Professor, o que seria essa área de interesse social? Eu posso colocar aqui como área de interesse social, por exemplo, a promoção da saúde, a promoção da educação, do desporto, vamos colocar aqui, ó, da cultura, e assim sucessivamente. Então são N áreas que nós podemos ver as fundações públicas atuando. Tem essa tal da lei complementar até hoje? Não, até hoje essa lei não foi editada. Quando for editada, ela vai definir genericamente a área de atuação das fundações públicas, colocando essas áreas de interesse social. Outro ponto que eu quero acrescentar aqui para vocês é o seguinte, nós sabemos que nós podemos ter fundações públicas em duas categorias. Nós temos a fundação pública, vou colocar assim, ó, de direito. Aí as duas categorias que nós temos que você já estudou em diversas oportunidades. Nós vamos ter a fundação pública de direito público. Essa fundação pública de direito público, nós já sabemos que ela é criada diretamente por lei. E qual que é a característica dessa fundação pública de direito público? Nós acabamos chamando elas de fundações autárquicas. O que eu quero falar isso aqui com vocês? Na prática, a fundação autárquica, ela é igual a uma autarquia. A diferença, vamos colocar assim, a fundação autárquica, ou então nós vamos chamar ela de autarquia fundacional. Tanto faz se você vai chamar de um ou se você vai chamar de outro. Só que nesse caso aqui, a diferença de uma fundação pública para uma autarquia é uma diferença que nós falamos que é meramente formal. Professor, o que significa dizer que a diferença é formal? Dizer que a diferença é formal tem dois pontos, dois aspectos para dizer isso aqui para vocês. Ela é formal, primeiro, porque no primeiro ponto é só uma questão da forma de instituição. No aspecto de que as autarquias... Opa, calma aí que faltou uma partezinha do nosso D aqui. Coloca aqui. As autarquias, elas são serviço público personificado, enquanto a fundação é patrimônio público personificado. Mas isso, na prática, muda alguma coisa?
Não muda nada. Veja que é só uma forma de analisar, é só uma forma formal. Né? Então, se você chega, por exemplo, num prédio do INSS, também não é um patrimônio? Mas formalmente a gente diz que foi um serviço que foi personificado. Então, a diferença formal quando eu comparo fundação autárquica com autarquia propriamente dita. Segundo ponto. A questão também é formal no aspecto que é só um nome. Alguém resolveu chamar de fundação. Mas se quiser chamar de autarquia, também poderia chamar de autarquia. Então não existe uma diferença material de você olhar e falar, isso aqui é diferente por causa disso. Ainda assim, elas acabam sendo instituídas como fundações, tá? Então esse é o primeiro caso que eu quero trazer para vocês. E no segundo caso, nós vamos ter a fundação pública de direito privado. Fundação pública de direito privado, eu quero colocar uma outra observação para vocês aqui. Não confunda a fundação pública de direito privado com fundação privada. Fundação pública de direito privado é uma fundação que faz parte da administração indireta, mas que tem natureza jurídica de direito privado. E a fundação privada é aquela fundação que foi criada por particulares. Eu gosto de pegar e tem várias fundações, se você for olhar na internet, e volta e meia aparecem aí na televisão pedidos de doação para essas entidades. Eu vou colocar um exemplo aqui da Fundação Ayrton Senna. É uma fundação privada, ela não faz parte da administração pública. Então nós também podemos ter fundações instituídas por particulares. Beleza, mas o filé mignon dessa parte da nossa aula é essa tabelinha aqui, em que nós vamos fazer uma comparação das diferenças da fundação pública de direito público para a fundação pública de direito privado. Vamos começar trazendo aqui o seguinte. O primeiro aspecto trata da forma de criação. A fundação pública de direito público, você já está cansado de saber que ela é criada por lei. Ela ganha natureza jurídica diretamente com a sua lei de criação. Já a fundação pública de direito privado, a criação dela é autorizada por lei e depois nós precisamos ter o registro do ato constitutivo para que ela ganhe a sua natureza jurídica. A natureza, naturalmente, uma consequência aqui, é uma natureza de direito público, no caso da primeira, porque ela é criada diretamente por lei, por isso que é a natureza de direito público, e a segunda vai possuir uma natureza de direito privado, tá? Natureza jurídica de direito privado. Nós costumamos falar também que o regime jurídico aqui é um regime jurídico híbrido. Por que um regime jurídico híbrido? Assim como acontece com as empresas estatais, apesar de ela ter natureza de direito privado, ela vai se submeter a regras de direito público. Tem que fazer licitação, tem que prestar contas, está sujeito a controle estatal, princípios constitucionais e assim sucessivamente. Outro ponto para trazer para vocês é o seguinte: quais são as atividades desempenhadas? Sempre que a gente fala de fundação pública, genericamente nós falamos que as fundações públicas atuam em áreas de interesse social. Tanto faz se é a fundação pública de direito público ou se é a fundação pública de direito privado. Aqui a gente está colocando de forma mais genérica, dizendo que elas atuam em área de interesse social. Deixa eu só mudar aqui a cor dessa caneta aqui, cor e pronto. Interesse social. Só que a fundação pública de direito público, ela também pode exercer atividades típicas. Por que a fundação pública de direito público pode exercer atividades típicas? 1, porque ela possui natureza de direito público. 2, porque ela nada mais é do que uma autarquia chamada de fundação. Então ela também pode exercer atividade típica. Então se a questão de perguntar isso, você pode trazer esse contexto para o debate. Avançando mais um pouquinho, agora nós vamos começar a falar de cada um dos pontos das prerrogativas. Começamos, por exemplo, por imunidade tributária recíproca. Pessoal, imunidade tributária recíproca, ela se aplica à fundação pública de direito público? Sim, a fundação pública de direito público tem acesso ao tal da imunidade tributária recíproca. Outro ponto, a fundação pública de direito público tem acesso às prerrogativas processuais, por exemplo, prazo em dobro. Nós temos também aqui a questão do duplo grau de jurisdição obrigatório, se a gente teria essa prerrogativa. Sim, nós temos o prazo em dobro e o duplo grau de jurisdição. Professor, o que é essa história de prazo em dobro, duplo grau de jurisdição? Então, é isso aqui eu já expliquei para vocês em outras oportunidades. O prazo em dobro é que se você tiver uma fundação pública em juízo, ela vai ter, se ela for de direito público, ela vai ter acesso a esse prazo em dobro. Então, se você tem um prazo de X, ela tem um prazo de 2x. Isso que é o prazo em dobro. Fácil, né? Bem tranquilo de pegar essa parte. Sobre a tal da imunidade tributária recíproca. A imunidade tributária recíproca significa que um ente da federação não pode instituir tributos sobre os bens do outro. E aqui vem um ponto importante. A imunidade tributária recíproca
aplica-se também à fundação pública de direito privado. Então a gente tem um simzinho aqui que dá uma modificada nesse caso. Quanto às prerrogativas processuais, não. Prerrogativas processuais, se ela é de direito privado, ela não tem acesso a essas prerrogativas. Então ela segue um rito, vamos dizer assim, um prazo normal. Isenção das custas dentro de um processo judicial. Fundação pública de direito público tem acesso à isenção de custas. O STJ entendeu que fundação pública de direito privado não tem acesso à isenção das custas judiciais. Eu estou fazendo algumas explicações aqui para vocês bem genéricas sobre essa parte de prerrogativas processuais, etc. e tal, porque na maior parte das vezes você não precisa saber tanto o significado, e a gente perderia um certo tempo para explicar um outro assunto que não é assunto da nossa aula, não é assunto de direito administrativo, então só vou colocar aqui o que tem e o que não tem. Outro ponto, o regime de precatórios. A gente sabe que o regime de precatórios, os precatórios judiciais, são instrumentos utilizados para cobrança de dívidas, né? Ou melhor dizendo, para pagamento das dívidas. Então, para a Fundação Pública de Direito Público, se aplica o sistema de precatórios. Para a Fundação Pública de Direito Privado, não se aplica o sistema de precatórios judiciais. Por quê? Porque daí, no caso dela, os bens são privados, logo os bens dela, a princípio, são passíveis de penhora. Fundação Pública de Direito Privado tem bens privados, logo pode penhorar os bens. A de direito público tem bens públicos, logo eles são impenhoráveis. Aplicamos, nesse caso, o regime de precatórios. Por falar nisso, já que eu estou falando de precatório, etc. e tal, os bens das fundações públicas de direito público são considerados bens públicos. Se eles são bens públicos, eles vão ter a proteção jurídica desses bens públicos, como a imprescritibilidade, a inalienabilidade, a impenhorabilidade. Já os bens das fundações públicas de direito privado são considerados bens privados. Tá? Isso aqui é uma forma de classificação dos bens, e elas são considerados bens privados. Porém, se essa entidade presta serviços públicos, nesse caso, os serviços dela, esses bens, eles serão equiparados. Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá. Esses bens serão equiparados aos bens públicos. O que quer dizer? Quer dizer que eles terão a proteção que os bens públicos teriam. Tá? Então são bens privados, mas aqueles bens utilizados na prestação de serviços à população são equiparados aos bens privados. Licitações e contratos. Ambas seguem a lei de licitações e contratos, a lei 14.133. Aqui tem um ponto bem interessante que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente acha, a lei 14.133 é para as entidades de direito público, a lei 13.303 para as de direito privado. Não. A 14.133 é para administração direta, autárquica e fundacional. Não importa o tipo de fundação nesse caso. E a 13.303 é empresa pública e sociedade de economia mista. Então, tanto as fundações públicas de direito público quanto as de direito privado estão sujeitas ao regime de licitações e contratações da Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratações Públicas. Regime de pessoal. Nas fundações públicas de direito público, você adota o regime estatutário. Então, por exemplo, se for uma fundação do âmbito federal, os seus servidores estarão sujeitos à Lei 812. E se for fundação de direito privado, fundação pública de direito privado, o regime de pessoal será o regime da CLT. No caso aqui, eles serão empregados públicos. O STF decidiu isso aqui, inclusive, recentemente, que para a fundação pública de direito privado, admite-se o regime de CLT, o regime de emprego público. Responsabilidade civil. Responsabilidade civil é um ponto curioso, porque, a bem da verdade, a Constituição Federal não amarra as regras de responsabilidade civil das fundações públicas de direito privado, por exemplo. Só que nós colocamos nos dois casos que a responsabilidade civil é objetiva. Tanto para de direito público, quanto para de direito privado. Porque a atividade desempenhada pela fundação de direito privado é uma atividade que a gente poderia equiparar ao serviço público num sentido amplo dessa expressão. É uma atividade de interesse social, mas é tipo um serviço público, mais ou menos nesse caso. E por fim, aqui eu vou comparar, se eu pegar a fundação pública federal, tá? Somente entidades federais. Porque se ela for do estado ou do município, logicamente que o foro é na justiça estadual.
Isso aqui tem uma certa divergência, né? Tem um ponto de vista da doutrina, tem doutrinador que fala uma coisa, tem doutrinador que fala outra coisa, mas o que prevalece por enquanto é que tanto a Fundação Pública de Direito Público quanto a Fundação Pública de Direito Privado têm os seus litígios resolvidos na Justiça Federal, se elas forem fundações, logicamente, federais. Fundação Pública de Direito Público Federal e Fundação Pública de Direito Privado também federal, por hora prevalece o entendimento que nos dois casos o foro seria na Justiça Federal. Tem uma decisão do STJ que equipara a Fundação de Direito Privado às empresas públicas e, consequentemente, atrai a competência da Justiça Federal, nesse caso, para o processamento, para a tramitação das suas causas. Veja que é bem na verdade que a gente tem que guardar aqui, o que é mais importante, talvez eu diria guardar aqui, é a questão da imunidade tributária recíproca, que pode causar uma confusão, porque essa se aplica tanto a de direito público quanto também a de direito privado. Seria o ponto que mais salta aos olhos. As demais prerrogativas é tudo não, nesse lado de cá, os bens são bens privados, aí o regime de licitação, a gente tem que lembrar que nos dois casos se aplica, e aqui embaixo também, que seria comum, tá? E atenção a essa parte do regime de pessoal, que às vezes eu vejo o povo aí fazendo uma pequena confusão, tá? Vamos pegar aqui algumas decisões recentes do STF e do STJ. Olha essa decisão aqui, ó. É constitucional a legislação estadual que determina o regime jurídico seletista, que o regime jurídico seletista incide sobre as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado destinadas à prestação de serviços de saúde. Então, mesmo ela prestando um serviço na área de saúde, o regime de pessoal é o regime da CLT, na visão do STF. Outra decisão, essa decisão do STF é bem interessante porque é uma tese de repercussão geral. As bancas adoram cobrar teses de repercussão geral em provas, tá? A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime jurídico, ao regime público ou privado, depende. Olha só o que o STF está nos explicando. O STF está falando para a gente o seguinte: uma fundação instituída pelo Estado, uma fundação pública, ela pode ter o perfil de regime público ou de regime privado. O que vai definir isso aqui, primeiro, é o estatuto da sua criação, que nada mais é a forma de criação da entidade. Esse é o primeiro ponto, porque a gente sabe que se for por lei, ela é de direito público. Se for de direito privado, ela é de direito privado. Por isso que ele fala, estatuto de sua criação ou autorização. Criação/autorização. E 2, ele coloca aqui as atividades. Porque o STF até comentou nessa questão de que, eventualmente, uma fundação pública de direito público pode exercer atividades próprias do Estado. As atividades de conteúdo econômico e passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, pode se submeter ao regime de direito privado. É o caso da atividade de saúde, por exemplo. A atividade de saúde ela tem esse aspecto econômico, né? Como um serviço que você pode atribuir até mesmo à iniciativa privada. Então você pode instituir ela como uma entidade de direito privado. Aí olha só o que fala o item 2. A estabilidade especial, prevista no artigo 19 do ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. O que eu estou dizendo, o que a gente está tratando nesse caso aqui? Tá? Esse caso é a demonstração do STF de que existe uma diferença entre fundação pública de direito público e de direito privado. E o STF demonstrando que a fundação pública de direito público, o regime estatutário, é de direito privado, o regime seletista. E o que a Constituição Federal fez lá no tal do artigo 19? Esse artigo 19 trata da famosa estabilidade constitucional. Sabe o que é estabilidade constitucional? Quem já estava no serviço público, lá em 1988, quando surgiu a Constituição de 88, quem já estava no serviço público há pelo menos 5 anos, de forma contínua e ininterrupta, ganhou uma estabilidade, mesmo que não tivesse feito concurso público. Imagina que você ocupava um cargo em comissão, você ingressou em 1980 e estava trabalhando até 1988. Está mais de 5 anos, né? 5 anos seria de 83 a 88. E é uma entidade da administração direta, autárquica ou fundacional, entre aspas. Você adquire essa estabilidade. A Constituição fala administração direta, autárquica e fundacional. O que o STF pegou e falou? Esse fundacional, leia-se fundação pública de direito público. As de direito privado ficam de fora. Por quê? Porque o regime é CLT.
Logo, eles não têm acesso à estabilidade, tá bom? Então, mais um ponto aqui para confirmar o que nós vimos em aula. Por fim, uma decisãozinha do STJ. O STJ fala assim, ó, no caso dos autos, a entidade fundacional é de direito privado, filantrópica e de utilidade pública, cuja criação se deu por meio de lei municipal autorizativa de doação de bem de imóvel público, não se aplicando a hipótese, portanto, os critérios utilizados pelo acórdão recorrido para arbitramento dos honorários advocatícios, nem mesmo para isenção de custas processuais. O que o STJ está falando? O STJ falou para a gente o seguinte, ó, decisão do STJ. O STJ pegou e analisou o seguinte aspecto. Ele falou que se for fundação pública de direito privado, nesse caso aqui, não existe a regra da isenção das custas judiciais. Ou seja, o processo judicial vai ter um custo. E a fundação pública de direito privado vai ter que arcar com esses custos. Ela não vai ter isenção dessas custas processuais. É basicamente isso que o STJ está dizendo para a gente. E é basicamente o que nós colocamos aqui no nosso quadro. Isenção de custas processuais, fundação pública de direito privado não teria essa prerrogativa. Pois bem, vamos resolver uma questão de prova aqui para fechar esse nosso bloco da nossa aula, né? O Estado Beta editou a legislação que 1. Define a saúde pública como área de atuação passível de exercício por uma fundação pública de direito privado. Fundação pública pode exercer atividade de saúde? Pode, é uma atividade de interesse social. Então até aqui tudo perfeito. Autoriza a instituição de fundações públicas de direito privado destinada à prestação de serviços de saúde, como hospitais e instituições de saúde. Pode isso? Pode, naturalmente. Item 3. Atribui a essas entidades autonomia gerencial, orçamentária e financeira, e aí esse é o ponto principal da questão. Além de estabelecer o regime seletista para a contratação de funcionários. Que tipo de fundação que a gente está tratando? A lei autorizou a instituição, logo ela é uma fundação de direito privado. Qual que é o regime de pessoal da fundação de direito privado? Seletista. Então, nesse ponto aqui, a questão está corretíssima. Regime de pessoal é o regime da CLT. Vamos lá, no caso em tela, de acordo com a jurisprudência do STF, a mencionada legislação estadual, vamos lá. Letra A. É inconstitucional, haja vista que essas fundações não podem prestar serviço de saúde, sendo certo que tais fundações são veladas pelo Ministério Público Estadual, né? Velada é uma expressão para fins de controle. Mas o ponto aqui é o seguinte, ela pode exercer, sim, a atividade de saúde. Não tem nenhum problema, por isso que a letra A está errada. Letra B. A letra B fala o seguinte, constitucional, e essas fundações de direito privado fazem jus à isenção das custas processuais e integram a administração indireta, mas não estão sujeitas a controle finalístico pela Secretaria Estadual de Saúde. Naturalmente está cheio de erro esse item aqui, tá? Por que ele está errado? Ela faz isenção às custas? Não, o STJ diz que não. Elas integram a administração indireta? Sim. Elas estão sujeitas a controle finalístico? Estão, né? O controle finalístico é aquilo que a gente chama de tutela, controle finalístico, supervisão ministerial. Então está errada a letra B. Inconstitucional, haja vista que deve ser adotado o regime estatutário. Errado, o regime de pessoal aqui não é estatutário, por isso que a lei não está inconstitucional como está falando. Elas gozam de prerrogativas processuais como custas? Não, não gozam de prerrogativas processuais, não tem isenção das custas. Constitucional. E essas fundações de direito privado não fazem jus à isenção de custas, perfeito. Mas integram a administração indireta, correto. Estão sujeitos a controle financeiro e orçamentário do Tribunal de Contas, também correto. Todas as entidades administrativas sofrem controle do Tribunal de Contas. Aí o último item fala que é inconstitucional, haja vista que deveria ser adotado o regime estatutário, isso está errado. E ela fala, mas suas contratações prescindem de prévia licitação, também errado, porque elas devem fazer licitação com base na 14133 como regra, tá? Gabarito letra D, questãozinha bem legal, bem aprofundada e que mostra pra gente aquilo que eu tô falando, tá? Fundação pública não caía muito em prova? Não, mas nós tivemos aí uma bateria de decisões do STF e do STJ, então esse assunto está fresco para cair em questão de concurso público. As fundações públicas de direito privado, por sua natureza jurídica, podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império, assim como ocorre com as fundações públicas de direito público. Errado, tá? De direito privado não pode exercer atividade que exija o poder de império, pelo menos não na teoria. Esse
ponto está meio que, digamos assim, eu falo que o serviço público está em crise, porque hoje em dia é difícil a gente saber o que é atividade típica e quem que pode exercer atividade típica, porque o STF vem flexibilizando essas regras. Mas aqui a gente vai considerar o que nós temos até hoje. Genericamente falando, fundação de direito privado não exerce atividade que tem o poder de império do Estado. Agora, se for de direito público, essa sim poderia exercer. De qualquer forma, o trecho inicial da questão torna essa assertiva como errada. Outra questão. Os bens de fundação pública que sejam advindos de entes privados são considerados bens privados. Pessoal, é o seguinte, vamos analisar essa questão sobre dois aspectos. Se o ente privado doou, né, o particular doou esse bem que foi doado passa a compor o patrimônio público. Por quê? Porque ele passa a fazer parte do patrimônio da administração pública. Então, ele passa a compor o patrimônio público. Se a fundação pública for de direito público, ele vai ser classificado na categoria de bem público. Se ele for para uma fundação pública de direito privado, genericamente, tem uma divergência assim ali, aqui e acolá, ele é um bem privado, mas se utilizado na prestação de serviços públicos, ele é equiparado aos bens públicos, tá? Alguns autores vão falar até que seriam bens públicos nesse tipo de situação. Então eu não posso generalizar como falou a questão. Primeiro porque a gente tem que entender, ele não é mais um bem particular, ele compõe o patrimônio público. Segundo, na classificação, a depender da situação, ele pode ser considerado um bem público. Por isso que essa questão está errada. E com isso, olha só, nós concluímos toda essa parte de organização da administração pública. Falamos aqui de tanto assunto e você chegou até aqui, então eu fico bastante feliz com isso e tenho certeza e torço, né, para que essas aulas possam te ajudar no seu processo, na sua jornada rumo à sua aprovação. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.